Olá, meu nome é Júlia Miara, eu sou professora e cofundadora do IPIA, Comunidade de Pensamento, sou doutoranda em História da Filosofia Antiga pela PUC-Rio e hoje nós vamos começar a série Diálogos, conversas entre religião, mitologia e filosofia. Eu sou Luca Miara, sou rabino e trabalho na Congregação Israelita Mineira. Bem, eu e Luca pensamos com as nossas muitas conversas sobre esses assuntos que nos atravessam, nós estávamos justamente pensando sobre um tema que é comum a todas essas narrativas, as narrativas sagradas, as narrativas mitológicas, religiosas, filosóficas, e esse tema é a contação de histórias. E a grande pergunta que nos motivou é por que nós, seres humanos, contamos histórias? E aí eu gostaria de, hoje, nessa conversa, trabalhar um pouquinho essa ideia junto com o Rabino Luca. Bem, contação de histórias, a nossa capacidade de se articular e de compartilhar narrativas é algo que por muitos antropólogos e historiadores e mitólogos, estudiosos da língua e dos símbolos vão considerar como a grande marca da humanidade. A grande marca das comunidades humanas, o que vai nos separar, o que vai diferenciar a nossa vida. É claro que existem muitas teses e teorias diferentes sobre isso, mas parece que a capacidade que nós temos de articular narrativas, a capacidade que nós temos de contar histórias, de compartilhar essas histórias, está vinculada à nossa capacidade de se articular enquanto comunidade. Na mesma medida em que nós somos animais sociais, animais políticos, como disse Aristóteles, ou seja, o que isso significa ser um animal político? É um animal que vive junto, vive em polis, vive em comunidade. Então, na mesma medida em que nós somos animais políticos, nós também somos seres contadores de histórias. Se a gente for voltar muito no passado da nossa história, muito na pré-história, inclusive, né, que antecede a própria escrita, estudos nos mostram que um grande elemento que foi o salto qualitativo da nossa capacidade de se articular em comunidade, de andar mais livremente por esse planeta e necessariamente também a nossa capacidade de contar histórias, foi a domesticação do fogo, né? Alguns chamam de a descoberta do fogo, outros chamam de a conquista do fogo. Pois bem, essa conquista do fogo para nós, seres humanos pré-históricos, simbolizou uma grande transformação. Com a conquista do fogo, nós começamos a andar mais livremente por esse mundo. Com o fogo, a gente pode iluminar a escuridão, espantar animais selvagens, iluminar cavernas. Com o fogo, a gente pode transformar os alimentos. Com o fogo, a gente também pode cozinhar, cozer o barro e fazer pequenas esculturas, né? O fogo, ele é um elemento de transformação. O fogo, simbolicamente e pragmaticamente, é esse elemento de transmutação. Algo que, quando é submetido ao fogo, se torna outra coisa. E nós, seres humanos, quando fomos submetidos a esse fogo simbólico, nós também nos transformamos. Na medida em que a gente começou a se reunir em volta de uma grande fogueira, na medida em que a gente começou a se sedentarizar, a criar um vínculo com uma terra, a cultivar essa terra, a criar pequenas aldeias, pequenas comunidades, pequenas cidades, por que não? Nós também começamos a desenvolver o nosso lado, a nossa veia de contadores de histórias. Os primeiros ensaios da humanidade em relação à linguagem estão vinculados a uma necessidade de sobrevivência. No começo, a linguagem estava restrita a uma necessidade de aviso. A gente precisava se comunicar e a gente precisava se avisar caso algo estivesse nos ameaçando diretamente. Então, uma linguagem muito vinculada ao cuidado com animais selvagens que se aproximam, ou a falta de alimentos, ou, enfim, qualquer coisa desse tipo que torna hostil a vida, né? Mas, com o tempo,
com o tempo, a gente começou a desenvolver essa linguagem, a criar um pensamento mais abstrato, a criar uma capacidade de comunicação diferenciada. E esse desenvolvimento está vinculado com a nossa capacidade de falar sobre pessoas que não estão presentes, a nossa capacidade de falar sobre passado, sobre futuro, ou seja, se projetar no tempo, né? A gente parou de viver estritamente no momento presente, que é o tempo da sobrevivência, e também a nossa memória, a lembrança sobre o que um dia aconteceu, a lembrança daqueles entes queridos que não estavam mais conosco pensando, me projetando nesse passado, me colocando nesse lugar de uma mulher pré-histórica ou no começo da história. Mas existe um historiador israelense que eu acho que pode ser interessante trazer ele para a nossa discussão. O nome dele é Yuval Noah Harari, se eu não me engano. E ele lançou um livro há poucos anos que foi um best-seller de muito sucesso chamado Sapiens. E a tese do livro dele, central, claro que ele fala muitas coisas, a gente não vai trabalhar o pensamento dele extensivamente, é apenas um comentário, mas a tese do livro dele, uma das, é de que o que diferencia a grande característica da humanidade é a sua capacidade de fazer fofoca. O que isso significa, né? A gente tem uma expressão, a gente tem um entendimento muito pejorativo da expressão fofoca, porque parece que é falar mal de quem não está. Mas ele fala fofoca no sentido de apenas falar, né, conversar sobre pessoas que não estão presentes. Conversar sobre pessoas que não estão presentes pressupõe uma nossa capacidade de lembrar das pessoas, pressupõe a nossa capacidade de imaginar essas pessoas, imaginar onde elas estão, o que elas estão fazendo, né? Saber onde elas estavam, enfim, toda essa dinâmica de se projetar no passado e no futuro e de imaginação, ela está vinculada à nossa capacidade de falar daqueles que não estão presentes e também à nossa memória, assim como a nossa capacidade de lembrar e honrar os mortos. Então, a partir disso, a partir dessa nossa expansão na nossa abstração, na nossa imaginação, a gente começou a desenvolver narrativas mais complexas, digamos assim. E não só falamos sobre ameaças imediatas, e além da capacidade de se projetar no tempo e de falar sobre pessoas que não estão, nós também começamos a criar narrativas sagradas, criar narrativas divinas. A gente tem um nome na antropologia para isso que se chama o encantamento do mundo. O mundo começa a se tornar encantado. E a natureza e a floresta e os animais não são mais a natureza e a floresta e os animais, mas são deidades, são forças divinas que animam o mundo. São, enfim, pequenas e grandes divindades nessa grande economia cósmica. Então, o mundo se torna sagrado, o mundo se torna divino, o mundo se torna fantástico e encantado. E, a partir disso, nós temos as nossas expressões religiosas, né? Pinturas nas paredes das cavernas e pequenas estatuetas de culto à deusa, né? Uma das primeiras manifestações do nosso sagrado, a deusa pré-histórica, a deusa do Neolítico. Então, através dessas formas de expressão do sagrado, a gente também tem o desenvolvimento da arte, né? A gente também se desenvolve não só na linguagem, não só na expressão do sagrado, não só na nossa capacidade de estar em comunidade, de articular uma comunidade, mas também na nossa capacidade artística. Eu acho que as histórias, elas estão no centro de qualquer grupo, como você bem colocou. Isso está no DNA da constituição das sociedades humanas, desde desse encontro em torno de uma fogueira. E na tradição judaica, as histórias, nós não só contamos essas histórias, como também ritualizamos essas histórias. As histórias passam a ser algo que a gente as vive ou as reanima ou as faz viver junto com o nosso próprio tempo existencial. E nessas histórias, que elas contêm, né? Elas contêm simbologias que dizem respeito àquele grupo, que expressam valores
maiores daquele grupo, entendimentos daquele grupo sobre a realidade, sobre a relação entre ser humano e Deus e a humanidade, sobre as relações interpessoais, humanas, inveja, mal no mundo. E através dessas narrativas, desses símbolos que expressam uma concepção particular e, ao mesmo tempo, né, universal, um encontro entre o que o grupo acredita, o que o grupo entende, com valores maiores, como esse grupo se conecta com o todo e como um todo se conecta com o grupo. É possível, assim, estabelecer uma continuidade ou uma conexão entre história, passado, essa memória da fofoca, né? Talvez a narrativa seja uma expressão mais sofisticada dessa grande fofoca que a gente vai contando de geração em geração. E assim a gente se reconhece como parte de uma trajetória, a gente se reconhece como parte de uma cadeia, de uma história, como herdeiros de certos valores, como herdeiros de uma certa cultura. E, ao mesmo tempo, assim, a gente pode olhar para frente e imaginar um futuro, enquanto coletividade. E eu acho que na tradição judaica a gente tem as narrativas, inclusive a gente canta essas narrativas, né, ritualisticamente, semanalmente, né, na sinagoga, a gente lê da Bíblia hebraica, da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica semanalmente. E a partir dessa leitura a gente consegue tornar essa tradição viva semanalmente. Um dos grandes rituais do ano litúrgico judaico é o Seder de Pessa. Muita gente já ouviu falar ou mesmo já participou. E é nesse ritual, nessa festa, a gente relembra a saída dos israelitas do Egito. E essa festa ela é celebrada contando ou recontando a história da saída do Egito. Só que o que tem de curioso é que a gente não reconta a narrativa, a gente não lê exatamente da narrativa do povo, a gente reconta essa história fazendo perguntas e trazendo elementos simbólicos de liberdade e de opressão, né, que esses elementos dão o arcabouço dessa narrativa. E através dessas perguntas e desses elementos simbólicos, a gente reconstrói essa história e o que esses elementos simbólicos representam para a gente no nosso tempo presente. E é assim que a história se mantém viva, é assim que ela sai do texto e de alguma maneira ela se torna mais relevante, né? Senão seria apenas uma forma de arqueologia. A gente tem um texto antigo e esse texto tem uma data, esse texto tem um contexto histórico e ficou para trás. Mas as tradições, né, e muitas sociedades revivem as suas histórias recontando elas e ritualizando essas histórias, e toda vez que a gente faz isso, a gente de alguma forma atualiza esse texto. É como se a gente adicionasse uma camada a mais a esse texto, uma camada interpretativa, experiencial, e a gente traz as nossas próprias lentes para que esse texto seja ampliado e esteja em diálogo conosco. E é daí que vem, talvez, uma multivocalidade, né? O próprio cânone, muitas vezes, já apresenta multivocalidades, opiniões diferentes sobre os mesmos assuntos, dialogando, opiniões diferentes sobre o ser humano, sobre Deus, sobre grandes questões, mas a gente adiciona a esse cânone, que já é multivocal na tradição judaica, mais uma voz, que é a voz, que é a nossa voz, que é a voz do nosso tempo. Maravilhoso. Você falou de multivocalidade, né? Nos estudos de mitologia grega, nós temos uma expressão parecida, que é polifonia, que é isso, muitas fonia, né? Muitas vozes também.
E é belo de observar como as narrativas sagradas, as narrativas mitológicas, as narrativas religiosas, elas muitas vezes, né, elas trazem essa sabedoria da multiplicidade, das muitas vozes que ecoam ali ao mesmo tempo, com as suas tensões, mas também na sua harmonia interna. E é curioso pensar que nós, seres humanos, em todas as nossas expressões culturais, todos os povos, todas as narrativas sagradas, nós contamos histórias, né? O contar histórias, ele é algo comum a todas as culturas. E é belo de ver internamente essa multivocalidade, essa polifonia dentro de cada cultura, com a sua especificidade, com a sua narrativa, com a sua identidade, mas também ver como um todo, como todas as culturas humanas também compartilhando dessas múltiplas vozes, dessa polifonia, nesse grande movimento de expressão literária, artística, plástica, sagrada, espiritual, intelectual, como grande parte de uma multiplicidade que compõe uma unidade fundamental, que é a nossa condição humana, né? Então, bom, nós somos Júlia e Luca Miara, representando. Nós gostaríamos de convidar todos vocês a continuar nos acompanhando na nossa série de conversas, nos nossos vídeos sobre religião, mitologia e filosofia, série Diálogos. Semana que vem nós vamos continuar a nossa conversa sobre a nossa capacidade de contar histórias. Vamos falar mais sobre essas múltiplas vozes, essa multivocalidade, essa polifonia dentro das narrativas dos gregos e dos judeus, dos israelitas. E esperamos vê-los novamente em breve. Abraço.